Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós estamos ouvindo as notícias e buscando de Deus a orientação, né? Hoje é dia 21 de maio de 2025, 21 horas e 4 minutos. E estamos a 669 dias do término da geração da figueira. Parece que a gente fala todo dia, né? Mas a gente tá vendo aí tudo acontecendo rapidamente, né? Israel ficando completamente só. Isso é uma coisa que tá chamando muita atenção. Será que o Salmo 83 vai acontecer agora? Temos que estar alerta, né? Porque eu estava aqui meditando, né? Porque pra gente, pra nós, há uma sequência do Apocalipse, né? Nós entendemos o Apocalipse numa sequência, mas eu tô crendo numa coisa, que o Apocalipse ele tá acontecendo quase todo, Shalom André, ele tá acontecendo ao mesmo tempo. E nós não estamos percebendo, entendeu? Eu posso estar enganada, irmãos, mas eu sinto que o Apocalipse está acontecendo ao mesmo tempo. Os acontecimentos estão ao mesmo tempo, mas a gente não está percebendo. Os nossos olhos ainda não conseguiram alcançar. Porque uma coisa é certa, nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Boa noite, Aline. Nós estamos mais próximos, Shalom, boa noite Eliane, boa noite Aline, boa noite Viviane, Shalom. Nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que vocês possam imaginar ou pensar. A volta de Jesus é muito, muito próxima. Eu estava vendo, existem algumas coisas que têm datas. E uma das coisas que tem data, boa noite Joelisa, uma das coisas que tem data é a geração da figueira. E a geração da figueira, exatamente, está esparramado pelo mundo. O Apocalipse está acontecendo pelo mundo. E cada pouco num lugar. Olha, irmãos, eu estou assim assustada. Paz do Senhor, Vânia. Eu estou assustada de ver a coisa como está correndo. Porque se fosse na maneira que nós entendemos até o presente momento, presta atenção, a besta da terra está se unindo à besta do mar, isso daí tá na cara, tá aí para todo mundo, quem quiser ver, certo? Elas estão se unindo, estão unidas, mas era se unir para a construção do templo, entendendo como é que é? Mas está acontecendo um negócio ao contrário. Está acontecendo que eles estão se unindo e estão se unindo com os ismaelitas. Eles estão se unindo com os ismaelitas, eles estão deixando Israel de lado. Entendendo? E isso está deixando muita gente intrigada. Muita gente intrigada. Inclusive os próprios judeus. E os próprios judeus messiânicos. Eu estava vendo o Rabino Shapiro agora. Ele lançou um vídeo faz umas 2 horas e ele está falando sobre isso. Israel está ficando, para nós Israel ia ficar sozinho só no finalzinho de tudo. Ou será que nós estamos no finalzinho de tudo? A China são os reis do Oriente. A China são os reis do Oriente, Gog e Magog é a Rússia e os filhos de Ismael. Entenderam? Eles já estão se unindo. Ah, parabéns, Aline. Hoje é aniversário da Aline Coutinho. Parabéns, minha irmã. Que Deus te abençoe. Devia ter avisado desde cedo. Tinha mandado um bolo para você. E eu sei, irmãos, que é o seguinte. As coisas estão aí acontecendo e nós precisamos estar preparados, entendeu? Nós precisamos estar preparados pelo que está vindo aí. O que está vindo aí não é brincadeira. Não é brincadeira. E nós temos que estar com a nossa lâmpada acesa. Entendeu? Nós precisamos estar com a nossa lâmpada acesa.
E eu queria trazer aqui hoje uma mensagem que o Senhor tocou no meu coração, né? O Senhor tocou no meu coração fortemente sobre corrupção. Eu vou falar sobre corrupção, né? É o que meu coração aqui queimou para falar, porque é o seguinte, irmãos. Vem vindo aí, pode ser que não venha uma eleição para o ano que vem, mas pode ser que essa eleição aconteça. E muitos vão ser tentados a entrar nessa eleição. E eu quero te mostrar, meu irmão, que esses corruptos não vão entrar no reino dos céus. Eu quero te mostrar que esses políticos, eles são corrompidos. Você já sabe que eles são. Mas você precisa entender que eles não vão entrar no reino dos céus, a não ser que eles façam uma aliança com Deus muito séria e eles tenham a qualidade de um rapazinho aqui da palavra de Deus que nós vamos ler hoje, que ele fez. Senão, meu irmão, para eles não tem muita coisa não. E quem está associado com eles, vai à perdição junto com eles. Eu sinto em dizer o que eu estou falando aqui hoje. Quem está associado com essa gente, vai com eles para o inferno, sem sombra de dúvida. Não tenho medo de falar. Eu quero ler, se você puder abrir a sua Bíblia. Boa noite, Rose. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Lucas 19, tá? Nós vamos ler do versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. O que é um chefe dos publicanos? Ele era um político. Ele era um homem que cuidava das pessoas que cobravam impostos. Mas ele era um político por quê? Porque ele estava associado com o Império Romano. Ele era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Pois era de pequena estatura, quer dizer, ele devia ser como eu, 1,5 m, né? Devia ser como eu. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu acredito que Jesus estava numa grande comitiva, né? Bastante gente atrás dele, para poder receber as bênçãos, para poder receber a cura. E ele estava ouvindo falar de Jesus, né? Devia ouvir falar de Jesus há muito tempo. E ele queria conhecer quem era esse Jesus que estava fazendo um reboliço no meio do povo. Aquele homem que era chefe do publicano. E como eu disse, para ser chefe de publicano, você tem que fazer parte da política também, né? E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Eu acho que Zaqueu falou assim: peraí, quem contou para ele que eu chamo Zaqueu? Como é que ele olhou direto? Ele passou aqui, ele não procurou em outro lugar, ele veio direto aonde eu estava. Quem é esse homem de verdade? Por que ele me chamou? E viu, Jesus o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Publicano, odiado pelo povo, corrupto,
Olha isso. E apressando-se. Eu acho que Zaqueu ficou atônito. Zaqueu falou assim, não, ele é muito mais do que eu ouvi falar. Ele falou meu nome. Ele olhou para mim diretamente nos meus olhos. Desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, quem que entrara para ser hóspede de um homem pecador? Ele era. Ele era um homem de um pecado tenebroso, corrupção. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, agora é a hora. Por que o Senhor aceitou esse homem? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Escuta isso. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Presta atenção, meu irmão. Marca isso. Primeiro, ele ia dar aos pobres metade dos bens. Primeira coisa que ele ia fazer. Depois ele ia restituir a quem ele tinha roubado até 4 vezes mais. Pois é a diferença, pastor. É a diferença. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu é um caso. Eu acredito que entre 10 milhões, vamos colocar 1 bilhão de políticos de Zaqueu até aqui, vamos colocar que tenha tido no mundo 1 bilhão de políticos de Zaqueu até aqui. Ele é um em cada 300 milhões. Ele é um em cada 300 milhões. É muito fácil, irmão, roubar. Presta bastante atenção. É muito fácil roubar, se converter e não devolver nada para ninguém. Shalom, Leninha. Isso é fácil demais. O cara diz que se converte, mas não devolve nada para ninguém. Não confessa o seu crime, não confessa o seu pecado. Então marca isso aí. Restituir dá aos pobres metade do que tem. E quadruplicadamente restituir ao erário, né? Aqueles que roubaram. Nós estamos vendo aí, né? Roubo dos aposentados, né? Roubo do FGTS. Nomes aí que estão saindo que você fica alarmado. Eu estava vendo agora a Oeste, né? Eu gosto de assistir o Oeste das 6 da tarde. E eles ali comentando, e eu fico só observando que eles estão perplexos como que estão quebrando a Constituição. Eles não entenderam que o anticristo está vindo aí. Que nós já vivemos o império do anticristo. E aí, eles comentando sobre a roubalheira, sobre quem está fazendo, né? Tem um aí que tem mais de 1000 fazendas. Mais de 1000 fazendas. Um só tem mais de 1000 fazendas. É um que toca lira, né? Ele toca lira, entendeu? Ele tem mais de 1000 fazendas. Fora outras coisas, um dos maiores beneficiários desse negócio aí que o pastor colocou aí. Ele toca lira lá. Toca lira. Entendeu? Fora os outros, né? Fora os outros. Não é verdade? Você acha, meu irmão, que se esse homem, se por um acaso o Senhor tocar nele, se ele não se transformar como um Zaqueu, não vai herdar a vida eterna, não. Mas e aí, onde que nós ficamos nisso tudo? Nós sabemos, irmãos, exatamente, pastor. É exatamente isso daí. Mas já tá tudo descoberto, viu? O negócio tá fervendo. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Aonde ficamos nós nisso daí? Aí é que mora a questão. Irmãos, nós sabemos que existe uma agenda, a agenda do fim. A agenda
do roubo, porque Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas, irmã Ruth, eles sabem disso? Eles não sabem exatamente como nós sabemos, ou pode ser que sabe, mas a mente deles é pervertida, porque eles se venderam a Satanás. Eles deram as suas almas ao diabo. Essa é a questão. Eles fizeram pactos para que pudessem ter poder, entendeu? Pudessem ter poder, ter fama. Não importa como eles vão ter o poder e a fama, não importa se é pisando no pescoço de um, se é pisando no pescoço do outro, se é acabando com os pobrezinhos dos aposentados. Não importa. O que importa é que Satanás avisou para eles que se eles cultuarem a ele, fizerem o que ele quer, entendeu? Essa agenda é igual aquela pessoa que está bem mal e dá uma melhorada e depois morre. Exatamente. Shalom, Luciana. E depois o que acontece? E aí ele fica bem na fita, né? Até ele fechar os olhos aqui. Depois lá embaixo é que ele vai ver a situação pegar fogo. Mas, né? Porque eles são assim, irmãos. Eles são denunciados, são presos, né? Tudo. Mas eles não se consertam. Eles acham que eles estão certos. Que babaca somos nós, que somos roubados por eles. Eles nos roubam porque nós somos babacas. Entendeu? Só que diante de Deus, todos nós estamos sendo pesados na balança. Entendeu? Todos nós, tanto eles como a gente, está sendo pesado na balança. Presta atenção. Você e eu estamos sendo pesados na balança como eles. Que jeito? Quando você se aliança com eles. Quando você está junto com eles. Quando você faz parte da quadrilha sem... Mas, irmã Ruth, eu não faço parte da quadrilha, mas eu tô ali, né? Eu tô ali. Pois é, meu irmão. Mas tá chegando num ponto que você vai ter que tomar uma posição. Entendeu? Porque, como o pastor colocou aqui, o sistema é bestial e dominante. Político, econômico e religioso. Mas nós, como servos do Senhor, vamos ter que tomar posição. Nós vamos ter que tomar posição. Não vai ter como não tomar. Não vai ter, porque eu sei que tem muita gente decente que trabalha, né? Tem muita gente que faz cafezinho lá naquele lugar, né? Tem muita gente que faz cafezinho, trabalha como limpeza geral. Tem esses daí. E tem aqueles que trabalham fazendo somente o que eles mandam, né? Pois é, meu irmão, aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Fazer o que eles mandam sabendo que não deve fazer. Entendeu? Exatamente, ser fiel até o fim. Aí é que tá. Fiel a quem? Aos princípios da palavra. Então, se você for um funcionário público e o teu chefe te mandar você fazer algo que você sabe que aquilo é contra o que Deus manda, você não pode obedecer. Irmãos, presta atenção porque isso é coisa séria. Isso aqui vai fazer parte da seleção que já está havendo na Terra. Isso aqui vai fazer parte da seleção que Deus já está fazendo. Aqueles que estiverem macomunados com eles. Macomunados, que eu estou dizendo é o seguinte, é você estar do lado. Por exemplo, vamos colocar aqui, o cabeça de ovo, né? O cabeça de ovo que veste preto, aquela capa preta,
manda você, sendo um policial, que você tem que ir na casa do fulano, agir com o fulano, com tal, tá assim, assim, assim. E se você não entrar, e se você não fizer o que ele tá mandando, que é uma coisa ilegal, você pode ser punido. Para que lado você vai? Para que lado você vai? Você vai obedecer a ordem ilegal ou você vai obedecer os princípios que o Senhor colocou no teu coração? Irmãos, isso é sério. Isso não é brincadeira. Nós estamos num momento já decisivo para as nossas vidas. Entendeu? Nós temos que ser decisivos nas nossas vidas. Vamos ler alguns capítulos, alguns versículos que falam sobre isso. Vamos pegar aqui, ó, Lucas 18:11. Vamos lá ver Lucas 18:11. Vamos tentar ver tudo que Jesus falou e vamos para o Velho Testamento. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha isso aqui. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Esse aqui tá como é o arrependido, né? Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Isso aqui é muito sério, muito sério. Vamos para Provérbios 2, 28. Provérbios 28. Nós vamos fazer um passeio pela Bíblia agora, tá? Se você puder me acompanhar aí, você me acompanha. Se não, vai escutando. Provérbios 28. O que você precisa pôr na tua mente é que nós estamos num momento de decisão. Versículo 28, capítulo 28 de Provérbios, versículo 2 diz: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Você entendeu? A terra está transgredida, a terra está em pecado, a terra foi golpeada e os príncipes aumentaram em proporção. Nós não vemos aí, né, os príncipes do Brasil, 580 príncipes, né, não é isso? 580 príncipes na casa menor e 80 na casa maior, não é isso? São príncipes. Eles são príncipes. Que agora querem aumentar mais ainda, mais gente ainda, mais príncipes na casa real, porque a terra está em transgressão. Mas por virtude de homens prudentes e sábios, quer dizer, homens que têm pacto com a verdade, têm pacto com Deus, têm pacto com a retidão, a terra continua. Entendeu? Entendeu? O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. E tem o pobre que oprime o pobre. O pobre que é corrupto com o próprio pobre. Tem mais essa ainda. Tem mais essa ainda. Eu vou deixar algumas coisas aqui que eu peguei aqui para a gente poder meditar em tudo que nós estamos falando aqui. Vamos ver 29, Provérbios 29, 2, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Não está acontecendo isso? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Quer dizer, quando há um governo justo, quando há pessoas de retidão na frente de uma nação, a nação prospera, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina,
O ímpio, ele saqueia. Ele faz o que Satanás manda, mata, rouba, destrói. O povo suspira. Entendeu? Vamos para Salmo 12. Vamos no Salmo 12. A gente vê aqui, Salmo 12, versículo 8. Diz assim: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos do homem são exaltados. Olha isso aqui. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Vis, ímpios. O pastor colocou aqui, ímpio, homem do pecado. Vis, são homens tenebrosos, eles não têm medo de nada. Nós temos aí, né? Um que já morreu, mas tá aí, né? Um que já morreu, mas tá aí. E já mandou exterminar um monte de gente, né? Já mandou exterminar um monte de gente. É um homem vil, não sabe ler, não tem nem o primário direito, nem o primeiro grau inteiro. Não por essa condição, mas você vê a petulância, né? Tá aí a Jezabel, né? Dando shows para cima e para baixo, né? Mulher vil. Ela é uma mulher vil. A gente fala o que tá em casa, né, meus irmãos? Fala o que tá em casa. Então, presta atenção, meu irmão. E eles acham que eles estão abafando, eles são o cara, é a indivídua, vamos colocar assim. Eles se sentem os donos do mundo, porque eles têm alianças com Satanás, com o pai das trevas. E eles agem de acordo com o que o seu pai manda, o pai da mentira. Vamos para Isaías 1:4. Isaías 1:4. Diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Vou ler de novo. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, o Brasil foi uma nação irmã de Israel, uma nação que através do martelo de Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha, Israel foi feito nação num só dia. Um brasileiro cumpriu a profecia que está aqui em Isaías 66. O Brasil prosperou. O Brasil prosperou. O que nós estamos vendo agora? O Brasil contra Israel. O Brasil totalmente contra Israel. E como o Brasil está ficando? Está descendo a ladeira. Entendeu? O Brasil está descendo a ladeira. E nós, irmã Ruth, que somos filhos de Deus, o Senhor vai guardar. Mas a nação está descendo a ladeira. Entenderam? Presta atenção nisso aqui. Vamos para Jeremias 22. Jeremias 22. Olha, irmãos, eu não queria falar sobre isso aqui não, tá? Mas foi o que o Senhor me tocou hoje de trazer, porque nós estamos já em momentos finais
Momentos finais. Nós não temos muito tempo mais, não. Nós não temos muito mais tempo. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos enredados pelas armadilhas de Satanás, pelas propostas de Satanás. E trabalharmos com pessoas desse nível que eu estou lendo aqui para vocês. Jeremias 22, versículo 13, diz assim: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Mas, irmã, lá no Nordeste eles expurgaram os jovens. Não entendi, pastor. Expurgaram os jovens, é isso? Expurgaram. De Fortaleza eles foram para os Estados Unidos e fundaram Nova... Ah, sim! Não, eu não estou falando... Presta atenção, pastor. Eu não estou falando dos judeus que vieram para o Brasil. Eu estou falando de Oswaldo Aranha. Eu estou falando de Oswaldo Aranha, tá? Não estou falando da colonização brasileira. Estou falando de Oswaldo Aranha, que Oswaldo Aranha, ele bateu o martelo, ele abençoou Israel. E a palavra de Deus é clara: quem abençoar o povo de Israel será abençoado. Entendendo? Será abençoado. Os portugueses botaram eles daqui para fora, por isso que eles foram para lá. Mas estou falando, olha como era em 1948 o Brasil, como o Brasil ficou depois. O Brasil era nem fábrica tinha no Brasil. Veio um monte de coisas boas para o Brasil. Deus abençoou o Brasil. Mas o Brasil hoje não. O Brasil hoje, ele é contra Israel. Aí você vai falar, mas irmã Ruth, Israel não é o que a gente pensa. Não, meu irmão, não é assim. Mas eu vou chegar lá ainda, vou chegar na parte que eles idolatram. Eles idolatram. Não Israel. Eles não buscam ter amor a Israel. Eles buscam idolatrar o regime que administra Israel. O povo de Israel. Entenderam? Nós vamos já ver isso daqui. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Irmãos, você lembra de um tal que chama Danoninho, né? Danone, que fazia rachadinha, né, com os funcionários, exigia que os trabalhadores que trabalhavam para ele desse para ele a metade do salário. Vocês lembram disso? Há pouco dia estava aí. É isso aqui, ó. Não lhes dá o salário, o salário do seu trabalho. Olha isso. Vamos para Jeremias 6:28. Jeremias 6:28. Eu sei que falar dessas coisas não é bom, não é gostoso, é ruim de escutar. Eu sei disso. Mas eu tenho que falar. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Irmãos, eles são rebeldes sem causa. Eles sem olhar altivo. O olhar de um rebelde. Eles andam murmuram por tudo. Eles querem ser servidos nos melhores lugares. Usam os melhores aviões da nação para fazer aquilo que eles gostam. Ficar no topo da situação. Vão para os seus Instagrams da vida e colocam as suas fotos na Disney, na Europa, nisso, naquilo. E tá lá o nome dele, roubando o povo. São duros como bronze e ferro, né? O modinha lá, né? O modinha lá que diz que não vai lutar pelo povo que tá preso, porque não precisa lutar, né?
a outra turma lá vai desfazer tudo mesmo, então não precisa lutar por eles. Porque ele é o maior beneficiário dessa roubalheira toda. Todos eles andam corruptamente. Vamos ler 17, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadrinha, ele sabe, ele conhece o coração de cada ser humano, e ele está provando tanto eles como nós. Você pode ter certeza disso. Vamos para Ezequiel 21. Vamos lá, Ezequiel 21. Diz assim. Ezequiel 21, 25 e 26. E tu, ó profano e ímpio príncipe, irmãos, é quem está no poder. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Isso aqui não é fácil, não. O Senhor está dando sentença para o profano. Sentença para o profano. Vamos lá, vamos para Ezequiel 21. Aliás, eu já li o 21, 25, já li. Vamos para Esdras 9. Vamos para Esdras 9. Eu vou passar aqui, irmãos, eu vou colocar aqui aquilo que eu senti de trazer, tá? Como eu digo, né? Eu sei que isso não é agradável para todo mundo. Eu sei disso. É uma palavra pesada, né? Aí você fala assim, eu vim aqui para escutar outra coisa. Infelizmente, o que o Senhor mandou eu trazer isso aqui hoje. 9:11. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção, e encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para vossos filhos. Ele está falando para o povo que está vindo da Babilônia, o povo que está vindo, que estava andando na retidão. E nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra e façais possuir a vossos filhos para sempre. Então ele está falando para não procurar aqueles que corromperam a terra. Irmãos, está escrito. Não procurar aqueles que corromperam a terra. Para nós, não procurar aqueles que corrompem a terra. Irmã Ruth, mas eu preciso ganhar, eu preciso ter um trabalho, eles me chamaram para eu trabalhar, meu irmão, o Senhor vai te sustentar. Não se venda. Não se venda. Não faça parte disso. Presta atenção, a terra em que entrais para possuir, terra imunda, pelas imundícias do seu povo, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Isso é sério. Por causa da corrupção, as 10 tribos se perderam. Por causa da corrupção, Judá e Benjamim foram deportados para a Babilônia. Vamos para Eclesiastes 3. Eclesiastes 3.
Meu irmão, nós temos que pensar o que nós queremos da nossa vida. Se esse mundo ou se o futuro. Eclesiastes 3, versículo 16 diz assim: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Exatamente, pastor. Esses negócios todos aí. E a moça ainda disse que ela é abençoada por Deus, né? Ela é abençoada por Deus, que ela tem tudo dentro de casa, tem carro importado, isso e aquilo, que aquilo é bênção de Deus. Olha isso aqui, Eclesiastes 3,16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. No lugar da justiça, irmãos, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda. No lugar do juízo, impiedade. No lugar da justiça, impiedade ainda. Nós estamos presenciando isso. Aqueles 11 urubus estão lá fazendo isso aqui. Exatamente, mas é de lá que vem esse tal aí, né? Desse tal aí, desse tigre, né? É de lá que vem. Shalom, Vanise. Shalom, minha irmã. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Que aqui tem coisa também. No Novo Testamento é cheio. 1 Coríntios 15, 33. 15:33, já está aqui já. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que ele está falando isso? Porque o lugar que você trabalha, que é ímpio, presta atenção, eu não estou falando de pessoas que vivem a vida delas e faz o trabalho delas e te deixa em paz. Não, eu estou falando de lugar que eles pedem para você entrar na impiedade com eles. Presta atenção o que é que eu estou falando. São lugares ímpios e que corrompem os seus funcionários. E faz com que os seus funcionários façam a corrupção para eles, os ajudem na corrupção. É isso que Deus está mandando dizer. Agora, se você está na repartição, ninguém te amola, você está fazendo o teu trabalho, você não está fazendo a impiedade com eles, é outra história. Entendeu? Você é um escrivão lá, você está escrevendo, escreve, mas você não participa do frevo. É isso que o Senhor está falando. Você é uma recepcionista. Se não te mando levar malote nenhum que você sabe que é pecaminoso, essa é a questão. É você estar envolvido. Olha aqui, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós estamos nas vésperas da volta de Jesus. E se nós não olharmos isso aqui, nós não vamos permanecer. Vamos para Coríntios 10, 32. Coríntios 10, 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Presta atenção. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Vamos para Efésios, né? Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4, 22. Gente, eu tô passando isso daqui porque, sabe, essa tarde, sabe, me veio assim muito forte o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna. Efésios 4, versículo 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Vou ler de novo.
Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Vai guardando essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo 1 Timóteo 6, versículo 10. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 2 Timóteo 3, versículo 1, vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempo tá difícil, já estamos aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Eles se amam. Ele acha que você tem que gramar para ele comer a grama. Você tem que cortar a grama para ele comer, entendeu? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Eles não têm, eles acham que nós somos babacas. Eles acham que eles estão fazendo um favor. Você sabia disso? Que nós somos simplesmente, estamos tirando o respiro deles. Que nós somos o carbono que precisa ser eliminado. Entendeu? 2 Timóteo 3. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso não é só na igreja não, meu irmão. Isso no mundo já tá, né? Tá um monte aí. Mas nós temos que tomar cuidado com aonde nós colocamos a planta do nosso pé. O que eu tô falando aqui, eu quero que você entenda bem o que eu tô dizendo. Você tem um emprego numa repartição desse negócio aqui. Aí o teu chefe de departamento te chama e fala: olha, fulano, isso aqui é o seguinte, você vai levar isso aqui pro fulano de tal, lá em tal lugar, assim, assim, assim. Tá te usando, né, como remetente. Olha, e você fala, e você sabe que aquilo é corrupção. Você sabe que é. O que você vai fazer? Você vai obedecer a ele? Ou você vai fechar seus olhos? O que você vai fazer? Sendo que você sabe que é por corrupção. Aí vai morar. É aonde o Senhor está mandando eu te falar. O Senhor está pesando a tua vida dentro do departamento que você trabalha. Irmãos, eu não gosto de falar essas coisas não, tá? Entendeu? Irmã Ruth, mas eu preciso ganhar. Eu sei que você precisa ganhar. Eu sei que você precisa trabalhar. Eu sei de tudo isso. Mas você tem que ser fiel àquele que te criou. Não à criatura como você. Que além de ser somente criatura, serve às trevas. Você escolheu a verdade. Você escolheu Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Fica alerta. Fica alerta porque o Senhor está nos pesando na balança. É por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu preciso te alertar que se você fizer parte desse tipo de coisa, você está suspeitando porque você vê. Você não é bobo, você vê os movimentos. Você vê.
E agora querem te usar para você ser a carga do pecado deles. O Senhor está mandando te dizer, sai fora. Você não precisa sair do emprego, mas você diga, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque isso agride a minha integridade. Isso agride a minha crença. E eu sou fiel ao Deus que eu sirvo. O Senhor quiser mandar eu embora, o Senhor manda. Não tem problema. Mas eu não vou infligir aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Você está entendendo, meu irmão, o que eu estou te trazendo hoje aqui? Eu estou te trazendo isso aqui, irmão, com muito dor no coração. Mas eu tenho que trazer. Vamos para Marcos. Presta atenção, Marcos 7. Marcos 7, versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Entendeu? E contaminam o homem. Então, meu irmão, é o seguinte, você tem que começar a escolher. Irmã Ruth, mas se eu perder meu emprego, eu não vou ter nem o que comer em casa. Você crê na providência de Deus? Primeiro que o Senhor não vai deixar você perder o seu emprego se você for fiel. Mas você crê na providência do Senhor se por um acaso acontecer? Pois é, agora está chegando a hora que Deus vai provar onde está a nossa fé. Como a Luciana leu hoje de manhã lá no grupo, né? Ela leu sobre o povo que murmurava porque não tinha o pão, né? Que eles queriam ter ficado no Egito, né? Preferiam ter ficado no Egito para morrer pelo menos comendo carne. Queria morrer comendo carne, não queria uma vida fora de ser escravo. O Senhor, meu irmão, nós estamos chegando no momento em que nós estamos que nem o povo no Egito. Nós estamos para atravessar o Jordão. Estamos para atravessar o Jordão. Mas com esse tipo de comportamento nós não vamos passar o Jordão. Nós vamos morrer no deserto. Com todos esses pecadores aí. Encerrando, vamos para Deuteronômio 31. Pra gente encerrar isso aqui que tá pesado demais, né? Tá pesado. Eu sei que tá. Tá pesando em mim. Tá pesando em mim. Eu não pensei que fosse ser tão ruim falar sobre isso. Deuteronômio 31, 29. Diz assim: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizer de mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Entendeu? Shalom, Krika. Que nessa noite, meu irmão, você possa compreender. Quando nós temos alguém que dirige com força, como Moisés dirigia, ele sabia que o comando dele fazia o povo não errar muitas das vezes, né? Nem todas as vezes. Mas que depois que ele morresse, Paulo falou isso também, né? Que ele sabia que depois que eles morressem iam vir muitos falsos, né? Apóstolos, para sugar as ovelhas do rei. Então a ordem do Senhor nessa noite para nossas vidas não é só para você, é para mim também. A ordem do Senhor para as nossas vidas hoje é a seguinte: foge da impiedade.
Você que trabalha em órgão público, você que trabalha com homens corruptos, presta atenção no que eu estou te dizendo. Vigia. Porque o Senhor, ele já está pesado, mas o Senhor está colocando você na balança para ver quem você é. Se você também vai entrar na corrupção, pequenina que ela seja, ou se você vai se esquivar da corrupção e vai dizer não, isso eu não faço. O Senhor vai provar quem você é. Duro, né, meu irmão? Duro. Mas é isso aí, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar do mal. E essa parte de corrupção está em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. Então fica alerta. Fica alerta. Que o Senhor nos guarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor limpe os nossos pecados. Passa o sangue do teu Filho nos nossos corações. Os nossos corações são falhos, Senhor, são errantes. Mas é um coração que está querendo te servir, está querendo a vida eterna. Nós estamos, Senhor, querendo te amar. Nós estamos, Senhor, querendo fazer a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas muitas das vezes nós não temos capacidade, porque o ambiente onde nós estamos é um ambiente difícil. É um ambiente que impera a corrupção. É um ambiente que vive na corrupção. E nós, muitas das vezes, não temos para onde correr. Mas nos ajuda a correr para os teus braços. Nos ajuda a correr para os princípios da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a correr para a verdade, porque a verdade liberta. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem ser conosco. Vem nos ajudar. Nos ajuda, Pai, a atravessar o Jordão. Nos ajuda, Senhor, a estar em Lucas 21:36, que sejamos achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar aquilo que vem vindo aí. Nos ajuda, Senhor, a dizer não ao dinheiro fácil. Nos ajuda, Senhor, a dizer não à corrupção. Mínima que seja, nos ajuda. Para que nós não venhamos a perder a nossa coroa por um mísero dinheiro. Pai, nós te louvamos. Meu caderninho está lá do outro lado, mas eu também ainda estou ficando ruim para falar aqui. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem me restabelecido a minha saúde. Te louvo, Senhor, por isso. Te agradeço, Senhor, que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós, nos ajudando. Te louvamos por tudo, te bendizemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu descobri hoje, eu quero comentar aqui isso rapidinho, só para vocês verem por que eu acho que aconteceu comigo com menor intensidade. Eu descobri hoje que o que eu tenho é dengue. Eu descobri hoje que o que eu tenho é dengue. Desde quinta-feira da semana... Hoje é quarta, né? Quinta-feira passada, eu comecei com muita dor de cabeça, mas eu achei que fosse do dente que eu tava com problema. E desde esse dia meu cabelo começou a tá caindo demais da conta, mas eu não liguei os ponteiros, né? E eu comecei assim, coisa boba, né? Quando foi de domingo para segunda eu tive uma febre terrível, uma febre tenebrosa. Mas como eu tô fazendo desparasitação todo mês, né? Que eu faço natural. Eu tô tomando vitamina K, vitamina D, vitamina, uma outra, como que é? Um negócio pro fígado.
chama, como é que é o nome daquilo, gente? Aí depois eu passo para vocês o nome. E mais uma outra vitamina. Eu tô tomando 3 tipos de vitamina. E eu senti uma coisa ruim no meu fígado. No meu fígado. E ruim, né? Muita febre. E aí, quando foi... Aí passou. Não é cardo mariana, é outra coisa que eu tô tomando. Ai, Jesus do céu. Ai, não lembro agora. Eu vou passar, depois eu passo para vocês. E eu sei, irmãos, que no final das contas, a minha filha me deu um remédio chama Velda, acho que é Veleda ou Velda, alguma coisa assim, que aquilo me melhorou muito. Ele é um fitoterápico. Melhorou muito. E ontem, conheço sim, muito bom, viu? Muito bom. E aí o que aconteceu? Quando foi ontem eu melhorei bastante, fiz a live, mas quando foi hoje de manhã eu acordei com calafrio daquele tamanho. E aí foi que a vizinha falou pra mim: Ruth, você tá com dengue, minha irmã. Eu falei: como assim? Eu falei assim: tá todo mundo da rua, a maioria do povo da rua tá tudo com dengue. Eu falei: ai, Jesus. Mas da outra vez que eu tive dengue eu fiquei 10 dias de cama. Mas eu louvo o Senhor porque dessa vez eu acredito que esse volume de vitamina, e por ter desparasitado desde o começo do ano, que eu estou fazendo desparasitação todos os meses, não me deu forte do jeito que me deu da vez passada, entendeu? Então, como é que diz? Então eu louvo o Senhor porque aquilo que o Senhor está nos indicando, que o Senhor está nos conduzindo a fazer, tá dando certo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A situação acontece, mas ela não acontece na proporção que está sendo por aí. Porque o povo aí tá ficando de cama, tem uns aí que estão chegando aí para o hospital, entendeu? Mas é isso aí. Eu, como vocês sabem, eu não gosto, para tomar remédio eu sou um caos. Eu só tomo mesmo no último caso. Então eu peço para o Senhor me ajudar a me tratar em casa. E eu me trato em casa. Mas tá bom, irmãos. Fiquem na graça de Jesus. Eu sei que a palavra que veio hoje foi uma palavra forte, tá? Uma palavra pesada. Mas eu não podia deixar de trazer. Porque vale a tua alma e vale a minha alma também. Porque se eu não trouxer, o Senhor vai pedir conta de mim. E se eu não te avisar, depois, se você errar, o Senhor vai falar assim: tá vendo? Ó, ela errou, então você é cúmplice do erro dela. Você não vai herdar a vida eterna porque você não avisou como você deveria ter avisado. Então tá aqui, irmão. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, não tem problema. Mas a minha função como trombeta de Deus, eu fiz. Porque todos nós somos trombetas. Então, a minha parte com o Senhor eu fiz pela tua vida. Eu espero que você entenda tudo isso. Amém? Fique na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.